Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui a esse novo bloco, no qual nós vamos falar a respeito do Operador Nacional do Sistema, tá? À medida que a gente for acompanhando aqui e passando pelas várias informações, eu gostaria que vocês acessassem o site do ONS, tá? Que é ons.org.br, para vocês irem acompanhando aí um pouquinho sobre quais são os papéis do ONS. Bom, o ONS basicamente, então, ele é o responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional. Sistema Interligado Nacional, também conhecido como a rede básica, é a malha da grande geração e da grande transmissão do nosso sistema elétrico, tá? Então, é o ONS que comanda essa malha maior do sistema elétrico brasileiro. O ONS foi criado em 98, após o advento da privatização, e ele é uma agência privada, tá? Apesar dele estar subordinado ao governo, né, às autarquias do governo, ele é uma agência privada. O ONS, então, ele define, né, e desenvolve uma série de estudos e ações com relação aos seus sistemas, né, e aos seus agentes proprietários. Então, o ONS ele tem um canal direto de comunicação com as diversas empresas que atuam no ramo de geração e transmissão e também da distribuição, visando promover a otimização do sistema eletroenergético. Para isso, eles fazem simulações instantâneas de curto, médio e longo prazo de como está o sistema elétrico em termos de demanda e geração. Visa também garantir que todos os agentes do setor tenham acesso à rede de transmissão e que não haja discriminação. Então, ou seja, a energia elétrica, embora nós paguemos por ela, ela é considerada um bem público e toda a população ela tem direito ao acesso à energia elétrica. E um dos papéis do ONS é garantir isso, garantir que todos os estados sejam atendidos igualitariamente, não em termos de montante, mas em termos de direito, né? Então, todos os estados, independente da quantidade que ele gera ou não, ele tem direito à energia elétrica e cabe ao ONS garantir isso. E contribuir também para que a expansão do sistema interligado nacional seja realizada de forma econômica, de forma técnica e de forma que vise a melhorar as condições operacionais futuras, através das simulações que eu falei para vocês que são realizadas. Tá? O ONS ele é composto por membros associados, então dentro desses membros estão as empresas de geração, transmissão e distribuição, consumidores livres, né, que é aquela categoria de consumidores que tenham acesso aos leilões e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, aos importadores e exportadores de energia, tá? Ministério de Minas e Energia e os representantes dos conselhos de consumidores e outras associações. Então, todo esse pessoal eles têm assento, né, e são membros associados ao ONS. O bacana aqui do ONS que eu queria trazer para vocês é a possibilidade de vocês observarem em tempo real algumas características do nosso sistema interligado. Então aqui, por exemplo, né, tirei um print aqui dessa tela, onde nós temos o sistema todo brasileiro, e aqui nós temos a curva de carga em tempo real. Tá? Essa aqui é uma demanda, né, a curva de carga real em megawatt. Você está trabalhando aqui com unidade, né, de quase 80 mil megawatts. São quase 80 gigawatts de energia sendo demandada no sistema elétrico. E aqui você tem a geração, tá? Então, na sua maioria, geração hidráulica, de acordo com esse print aqui desse dia, tá? Vocês podem entrar aí no sistema e verificar aí qual é a demanda e qual é a carga, curva de carga em tempo real. Se vocês acessarem essa barra aqui, vocês conseguem selecionar também por região. Então é bastante interessante vocês perceberem como é que é essa curva de
carga. E aqui é a curva de geração. A curva de geração também ela pode ser observada, visualizada por tipo de fonte e a geração total, tá? Então aqui se a gente for observar, a geração eólica nossa, ela tem uma característica intermitente, porque o vento sofre muita variação, e ela, né, corresponde ali a um pequeno percentual da geração, né, da demanda atendida. Você está ali com a curva de geração aproximadamente 3 gigawatts. Né? A hidráulica, você vê que ela responde por uma parcela bem maior da geração do país. Mais de 60 gigawatts. Então, por aí dá para você ter uma ideia ali mais ou menos dos percentuais. Tá? A nuclear, nós temos basicamente a usina de Angra, né, Angra 1 e Angra 2, e aí ela gera flat, né, ela é constante, a exemplo do que acontece com as usinas térmicas, né, com as demais usinas térmicas. A geração nuclear também ela é um tipo de usina térmica. A geração solar, ela tem uma variação ao longo do dia, você tem sol, você tem geração, você não tem sol, você deixa de ter geração. Aqui está computada a geração solar integrada à rede básica, tá? Integrada, ou seja, são as grandes usinas de geração fotovoltaica, tá? Salvo engano, eu acho que esse mapa aqui ele não traz para a gente a inclusão das gerações distribuídas, tá? Então esse número aqui ele acaba impactando um pouquinho mais ali se você acrescentar a geração distribuída também. E aqui é a geração pelas usinas térmicas, são as termoelétricas. As termoelétricas movidas a madeira, carvão, gás, biogás, petróleo, entre outros, tá? Essas usinas aqui, geralmente elas são acionadas quando nós temos uma baixa no sistema hidroelétrico. Aí o que, que é feito? Você tem o papel das bandeiras tarifárias. A bandeira tarifária basicamente é a arrecadação de tributos, de recursos, para pagar o combustível, seja ele madeira, óleo, diesel, gasolina, o que for, para rodar essas usinas térmicas. Tá? Por isso que quando a gente tem o período de seca, a tarifa geralmente vai para aquela categoria de bandeira vermelha e o custo é mais elevado para conseguir suprir, né, pagar o custo desse combustível acionado para essa usina térmica. Bom, aqui a gente tem um panorama global, né, do sistema. Então, nesse dia aqui, como é que estava o despacho de energia? Então, isso aqui é muito interessante, que dá para você visualizar que tem regiões em determinadas épocas do ano que elas atuam fornecendo energia. Exemplo, região norte. Região norte você tem lá as usinas de Tucuruí, então a produção de energia deles é muito maior do que a carga. Então ela excede quase 3 vezes a carga. Então por isso a região norte consegue despachar energia para o nordeste e despachar também para o sudeste e centro-oeste. Já o sudeste e centro-oeste tem uma grande malha de geração, mas mesmo assim em muitas condições a sua carga supera, sua carga excede. Por isso ele recebe muito da região norte. Mas também fornece para a região nordeste. Aí você pode pensar, mas não faz sentido, né? Eu estou comprando da região, comprando entre aspas, né? Eu estou recebendo energia do norte, mas estou fornecendo para o nordeste. Isso aqui, pessoal, é pelo sistema de ANEEL, de operação do Sistema Interligado Nacional. Então, o ideal é você ter fontes de energias por diferentes lados, por diferentes regiões, para se caso houver algum rompimento de alguma linha de transmissão, você conseguir fornecer energia por outros lados. Aqui no caso você tem a região sul. Sul você tem ali Itaipu, você tem uma grande geração, mas a demanda é muito alta devido ao clima ser muito frio, tem muitos aquecedores e tudo mais. Então você tem um fornecimento do sudeste para o sul também, e você tem aquela parcela de energia que é vendida ali pelo Paraguai e pelo Uruguai e Argentina também, né, através de intercâmbio internacional. Pessoal, eu vou encerrar por aqui esse bloco e aí no próximo bloco a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito. Até lá.